boa noite. Meu nome é Fernando Anchal, eu sou ginecologista do NASCE. Vou conversar um pouquinho hoje com o professor Valentino Magno sobre câncer de colo e vacina para o HPV. Acordando até o professor Valentino entrar, a gente já começa a conversa aqui. Só aguardando um pouquinho para o professor Valentino Magno entrar conosco aqui para a gente começar a conversar sobre câncer de colo e a vacina do HPV. Boa noite a todos, quem está entrando agora. Eu sou o professor Fernando Anchal, ginecologista do NASCE. Vamos conversar hoje com o professor Valentino Magno, da URGS, sobre câncer de colo e sobre vacina para o HPV. Só aguardando agora o professor Valentino nos acenar aqui e entrar. Agora, o Valentino está entrando agora, né, Valentino? Ai. Olha aí, tudo bom, Valentino? Boa Boa noite. noite, tudo bem, Fernando? Tudo jóia? Tudo jóia. Tá bem. Bom, Valentino, te apresenta aí para todo mundo. Bom, queria agradecer primeiro o convite da Nasce, teu convite, da Camila, é um prazer, né, Fernando? A gente poder falar desse tema que é tão importante, né? Eu sou Valentino, sou professor de ginecologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, trabalho bastante com essa parte de HPV, câncer de colo de útero, né? Patologia do trato genital inferior, que está cada dia mais comum nos nossos consultórios. E além disso, a gente se conhece há muito tempo aí, dessas longas tempo de formação na medicina, e tem um contato muito grande com a NASCE, é um público, um pessoal que eu adoro e tenho no coração, então é um prazer participar com vocês. Ah, que ótimo. É bom te ter aí, Valentino, para a gente conversar sobre o tema. Imagina. O tema também me é bastante afeito. Eu também estudo o colo do útero há muito tempo lá na Escola de Medicina da PUC. Eu lá pela PUC, tu aí pela URGS, aí pelo Clínicas. Acho que vamos contextualizar, assim, eu acho, o povo aqui, assim, primeiro, assim, Valentino, de falar sobre o órgão mesmo, sobre o colo do útero, né? Sobre a anatomia dele, a posição, enfim, como é que a gente faz o exame. Eu acho que por aí a gente podia começar a conversa, né? E aí a gente vai trocando ideias aqui. Perfeito. Então, o colo do útero é aquela porção final do útero que a gente tem lá no fundo da vagina. Quando o ginecologista ele vai fazer o exame especular, aquele exame que as pacientes chamam de bico de pato, né? O que a gente está procurando é examinar a entrada da vagina, o canal vaginal, e lá no fundo vai aparecer o colo do útero. Então, ele é a porção final do útero, mas tem uma grande vantagem para nós, que ele é visível no fundo da vagina. Então, é um órgão interno, mas que a gente consegue visualizar com um exame externo, né? Isso é super importante, Fernando, porque também nos facilita uma prevenção das doenças que acontecem nele e que deveriam ser muito maior do que a gente vê, né? Então, a gente sabe que se a gente fizer um exame simples, barato, que é um exame especular, coletar essas células lá do colo do útero, que estão no fundo da vagina, nesse órgão que está aparecendo no fundo da vagina, a gente poderia detectar as lesões pré-câncer e tratar elas, como tu
batalha isso muito, né? O problema é que uma parte enorme da nossa população acaba não fazendo esse exame ginecológico, né? Então, as mulheres precisam entender que o exame do ginecologista ou do médico de família, enfim, de quem está prestando assistência para ela no posto de saúde ou no consultório, é extremamente importante. O objetivo é exatamente esse: detectar alterações passíveis de tratamento, né? Então, é um exame muito, muito importante na rotina, no cuidado anual, semestral da mulher. Aí depende da idade dela, né? Mas o colo Claro. do útero é aquela porção final do útero que a gente tem lá, visível no exame ginecológico, no fundo da vagina. E tem umas características importantes, né? É uma área de transição de tecidos. Então, a gente tem um tipo de tecido e outro tipo de tecido. E essa transição de tecidos parece ser muito suscetível à infecção pelo HPV, por esse vírus, que é um vírus muito comum, né? Transmitido desde a nossa adolescência, né? Em todas as fases da vida. Parece ser muito suscetível esse colo do útero. Então, o trato genital inteiro pode se contaminar com HPV, mas especificamente o colo do útero parece ser uma zona de muita importância, né? Então, esse é o nosso motivo principal de preocupação quando a gente está fazendo o exame do colo do útero. Detectar alterações pré-malignas do colo do útero para que a gente possa tratar elas, né? Perfeito. Até para a gente lembrar, assim, o Ricamier que inventou o espectro faz 202 anos agora, um negócio super antigo, mas que funciona ainda. A gente tem o Papa Nicolau, que também já tem um bom tempo do exame, né, que é onde a gente consegue detectar as lesões precursoras, essas que tu acabou de falar, né. Podia falar um pouquinho sobre essa relação das lesões precursoras, Valentina, assim, né? Quais são, e também logo depois que a gente fala das lesões precursoras, dessa história natural que pode acontecer no câncer de colo, né, das lesões que vêm antes do câncer até chegar no câncer. Podia falar um pouquinho sobre isso aí também. Então, assim, né, Fernando, a gente sabe que um número enorme da nossa população se contamina com HPV. No início dos primeiros anos de atividade sexual, isso é mais comum ainda, né? Então, a gente preconiza muito a vacinação, o cuidado dessas mulheres, que nós vamos falar mais adiante, já na faixa etária precoce, né? Porque o contágio realmente pode ser ao longo de toda a vida, mas é muito comum nos primeiros anos de relação sexual. Então, na história natural do HPV, a mulher, o homem, pode se contaminar em qualquer fase, mas a partir do momento que ele se contaminar com HPV, duas coisas vão pesar muito, né? Primeiro, qual é o tipo de HPV, e segundo, como é que o corpo dele vai reagir, que é o que a gente costuma falar, e os pacientes também, de imunidade, né? Por que isso? Porque existem alguns tipos de HPV. Nós conhecemos mais de 200 tipos de HPV, tá? Uns 40 tipos de HPV podem contaminar o ser humano mais ou menos, certo? E isso a gente já sabe há muito tempo. HPV não é novidade, né? Verruga é HPV e já tem descrição de verruga na Bíblia, né? Então, assim, as lesões causadas pelo HPV existem há muito tempo. O que aconteceu foi que conseguiu-se refinar o conhecimento para entender que não é uma manchinha do colo do útero, não é uma ferida do colo do útero, é uma ectopia ou é uma lesão causada por HPV, por exemplo, certo? Então, quando a pessoa se contaminar pelo HPV, em qualquer fase da vida, mas muito comum nos primeiros anos de atividade sexual, ela pode entrar em contato e eliminar. Quer dizer, é uma infecção viral transitória, que nem a gente tem uma gripe, né? Eu costumo dizer para as pacientes, é um resfriado do colo do útero. Me contaminei com um vírus, o HPV, e eu consegui combater ele e ele some, certo? Uma outra porção das pacientes ou dos pacientes vão cronificar essa infecção. Então, o que é isso? Eu me contamino pelo HPV, eu não elimino ele, mas eu também não vou gerar lesão naquele momento, certo? E uma outra parcela da população vai se contaminar com HPV, vai ficar um período latente e vai desencadear a lesão em algum momento de vida. Isso vai ser muito dependente da força do meu HPV, então são os HPVs de alto ou de baixo grau.
o tipo de lesão que ele vai dar é totalmente diferente. Por exemplo, a gente sabe que quem dá verruga é HPV de baixo grau. Então, verruga não é lesão pré-câncer nunca. Por quê? Porque quem causou é outro tipo de vírus, não é tudo igual, né? Então, as verrugas que podem dar na vagina, no pênis, na vulva, até no colo do útero, são causadas por um HPV de baixo grau. Mas existem os HPVs de alto grau, que esses são os que nos preocupam mais, porque eles podem acometer colo do útero, vulva, vagina, pênis, e especialmente na mulher, causar as lesões pré-câncer. Então, os tipos que mais nos preocupam, que são esses de alto grau, eles têm uma história natural, que é uma história natural difícil, às vezes, do paciente entender. Por quê? Quando eu diagnostico uma lesão de alto grau, uma NIC2, uma NIC3, que a gente chama muito comumente, não quer dizer que eu peguei HPV agora. Eu posso já estar com esse HPV, ele ter ficado latente no meu organismo, e aí, ou por coisas dele, ou porque a minha imunidade baixou, começou a desencadear uma lesão, né? Então, sempre que eu vou dar aula, sempre que eu vou falar para as pacientes, eu costumo dizer, HPV é uma infecção sexualmente transmissível, mas que a gente não pode ter alguns paradigmas, assim, sabe, Fernando? Que é promiscuidade nem traição, né? Porque quando que eu peguei esse HPV? Ah, mas meus exames eram sempre normais, Valentino. Não quer dizer nada. Teu preventivo era normal, então tu não estava tendo lesão de HPV. Não quer dizer que tu não tinha uma infecção latente pelo HPV. E agora ele está se manifestando, né? Não, claro, Então, claro. essa ideia eu acho que é muito importante. A gente passa, tu sabe isso melhor do que eu, para os residentes, como a gente tem que cuidar para abordar isso, né? São coisas importantes. A paciente, na hora que ela recebe um diagnóstico, a primeira coisa que vem na cabeça é de quem que eu peguei ou o que que eu vou ter, né? Então, assim, HPV a gente tem que entender, é uma infecção viral muito comum, provavelmente a infecção viral sexualmente transmissível mais comum que a gente tinha no mundo. É tão comum que foi desenvolvida uma vacina para isso, que os governos compraram e colocaram nos seus calendários de vacinação, né? E o objetivo é que a mulher não se contamine com o HPV quando ela iniciar as atividades sexuais. Se a gente conseguir fazer isso, a gente vai conseguir evitar as lesões precursoras. Mas é muito importante, para depois a gente seguir adiante, aí eu deixar de falar, mas é muito importante que a gente entenda que as lesões por HPV são a ponta do iceberg, ou seja, a imensa maioria das infecções por HPV, elas são autolimitadas, elas não vão desenvolver. Então, não fiquem desesperados, apavorados quando recebam um diagnóstico de HPV. A imensa maioria das lesões dos pacientes, não vão ter lesão. E a outra coisa que eu sempre digo para as minhas pacientes, quando elas chegam com uma NIC2, com uma NIC3, uma biópsia, né? Eu digo para ela, que bom esse resultado. É para isso que tu faz o citopatológico. Se tu fizesse o citopatológico e sempre fosse dar normal, tu não precisava fazer. Tu faz o citopatológico porque tu quer achar alterações que são curáveis. Porque o que a gente não quer é que tu desenvolva um câncer, mesmo inicial, com potencial de cura, a gente não quer, né, Fernando? É o que tu trata, Não, perfeito, perfeito. Eu acho que é bem por aí, né, Valentino? Eu acho que é bem por aí. Essa que tu falou agora é importante, porque quando a gente diagnostica uma lesão pré-maligna, né, as lesões precursoras do câncer de colo, na realidade, o exame de Papa Nicolau é para isso que foi feito, né, para identificar as lesões precursoras. E essas lesões precursoras têm uma gama de tempo importante até o desenvolvimento de câncer, caso elas sigam para frente. Então, inclusive, a gente tem um tempo razoavelmente grande, né, de 10 a 15 anos para essa lesão, que essa lesão vai evoluir caso a gente não faça nada. Na realidade, esse tempo todo dá tempo da gente fazer o que a gente precisa fazer e tratar e a contento fazer com que a paciente não tenha mais essa lesão logo ali adiante. Então, esse momento assim, é bem importante. E, claro, essa relação do HPV com as lesões precursoras também é uma coisa que vem aí desde o final da década de 70 e início de 80, cada vez mais a gente conhecendo mais, para a gente ter esse conhecimento agora e dispor isso para as pacientes, né? Há pouco tempo, né, ainda acho que 2017, 2018, teve aquele estudo sobre incidência do HPV nas capitais brasileiras, né?
e a gurizada aqui em Porto Alegre, dos 16 aos 25 anos, tinha 57% de prevalência de HPV, né, de incidência de HPV. Então, assim, de fato, como tu falou, assim, ele é uma infecção viral muito incidente, né, tá muito aí, né, muito. por isso que as campanhas de vacinação têm que correr cada vez mais, né. E eu acho, Fernando, eu vi aqui a Nath Osório, eu acho que está fazendo uma pergunta super pertinente para esse momento, tá? Vem cá, se é tão comum na adolescência, a gente não tinha começado preventivo, o Papa Nicolau, antes do que o Ministério da Saúde preconiza. Então, sempre que eu vou falar isso, um congresso, alguma coisa tal, que eu tenho oportunidade ou dar aula, eu explico isso, tá? A maioria dos países já fazem a partir dos 21 anos e o Brasil está migrando, já tem várias recomendações para ir para 21 anos, tá? Mas assim, 21 ou 25, continua a pergunta que eu acho que ela está fazendo, que é super importante, que eu não tenho que fazer logo que a minha paciente inicie a atividade sexual, né? Eu acho, Nath, que essa tua dúvida é uma dúvida de ginecologistas, em congresso, em tudo aparece. E é importante a gente entender que o objetivo não é quem detecta mais HPV. O objetivo é prevenir o câncer de colo de útero, tá? Então, o que mais aparece no meu consultório é menina com 17, 18 anos, com diagnóstico de HPV, às vezes até com lesão, apavoradas, com a mãe do lado. Às vezes é o primeiro namorado que a mãe sabe que ela está tendo relação ou que ela deixou dormir em casa. E ela ganhou um diagnóstico de uma doença sexualmente transmissível e que causa câncer. Então, eu acho isso super pesado, tá? Mas para te entender bem, assim, o nosso objetivo no rastreamento do câncer de colo de útero não é detectar HPV, é evitar o câncer de colo de útero. Então, vários estudos no mundo inteiro mostraram que se a gente começar citopatológico nos primeiros anos de atividade sexual, muito antes de 21 anos, às vezes as pacientes começaram, a gente praticamente não tem impacto em prevenir o câncer, certo? Então, a taxa de câncer vai ser igual, porque o câncer ele vai se manifestar a partir dos 21, a partir dos 25, então não vai ter impacto nisso. E a gente acaba causando nessa paciente, que muitas vezes iria eliminar de sozinha o HPV, biópsias, conizações, vários procedimentos, né? E aí a pergunta é a seguinte, então eu não devo fazer nada na paciente de 15, 16, 17 anos, Valentino, que está transando? A gente faz muito. O que a gente pode fazer? Orientar sexo seguro, camisinha, cuidado e vacinação contra o HPV. E a partir dos 21, 25 anos, dependendo da localização que ela vai estar, ela entra para o rastreio do câncer de colo de útero. Então já foi feito no mundo vários trabalhos que começaram citopatológico muito antes, com 15, 16 anos, ou a partir dos 21 ou 25 anos, e parece que a idade 21 ou 25 ela causa menos problema, né, de complicações para a mulher por tratamentos que não seriam necessários, porque não impactam na prevalência do câncer em si. Lembrem que uma lesão pré-câncer, eu provavelmente vou ficar com ela alguns anos até que eu desenvolva câncer. Então, o câncer de colo de útero ele é visível no fundo da vagina, ele tem um exame baratíssimo de prevenção, ele nos dá formas pré-invasoras por muitos anos antes dele aparecer, ou seja, e tem vacina. Ou seja, não tem nenhum motivo para existir câncer de colo de útero, né? É um órgão visível, rastreável, com forma pré-maligna. Não é que nem prevenir câncer de mama, né? Quando eu faço a mamografia, a partir dos 40, eu não estou prevenindo câncer. Eu estou procurando detectar o câncer na forma mais inicial possível para tratar. E a NIC não é isso, né? Essas formas pré-malignas eu posso tratar antes de eu ter câncer. Então, é um órgão perfeito para que a gente prevenisse câncer. Então, acho que essa orientação que ela está questionando aqui é super importante, tá? O objetivo do citopatológico é prevenir câncer, não detectar HPV. E para isso, a partir dos 21 ou 25, dependendo da localização que tu tá, já está bem adequado, certo? Não, perfeito. E essas, agora a gente falou um pouquinho sobre detecção de HPV, assim, Valentino, assim, recomendações para, de fato, fazer teste de biologia molecular para identificar HPV, assim, onde é que a gente poderia botar isso, assim, né? Claro que tem alguns guidelines americanos que falam de uma coisa e aqui no Brasil a gente tem outras, né?
outras visões, assim. Podia comentar um pouquinho sobre essa relação aí? Isso tem mudado bastante, né, Fernanda? É difícil, assim. O que a gente está falando? O citopatológico, pessoal, é o exame que procura alterações celulares, que são as NICs, NIC1, NIC2, NIC3. Então, tem alguém que perguntou ali quais são os tipos de HPV, o que é mais comum? Os tipos de baixo grau, a maioria deles, quando dão lesão, são as verrugas, que a gente chama de condiloma. Então, condiloma na vulva, vagina, pênis, colo do útero. Esses são os tipos mais comuns, né? Autolimitados, não tem potencial maligno, apesar de incomodarem muito homens e mulheres. E aí a gente tem as lesões que são de baixo grau, que são as NIC1, e as lesões de alto grau. Lesão de alto grau, NIC2, NIC3, provavelmente a gente vai migrar só para o nome lesão de alto grau, é sempre causada por HPV de alto grau, certo? Então, os tipos mais comuns de lesão é condiloma, que é a verruga, a NIC1, NIC2, NIC3, certo? A NIC2 e a NIC3 de alto grau causada por HPV de alto grau, certo? Bom, quando a gente faz o citopatológico, a gente está procurando células lá no colo do útero que vão me demonstrar essas NICs, as neoplasias intraepiteliais cervicais. Então, eu não estou no citopatológico procurando HPV. Eu estou procurando alteração celular causada pelo HPV. Porque a ideia toda é que não importa saber quem tem HPV, importa saber quem tem alteração celular causada pelo HPV. E a gente dizia, até pouco tempo atrás, que saber quem tem HPV não importa. Importa saber quem tem lesão. Por que isso, pessoal? Porque a gente não tem remédio contra HPV. Então, para que eu vou detectar um HPV? Eu só vou te causar uma angústia. Eu tenho que detectar quem tem lesão pelo HPV, né? E a gente dizia que a pesquisa de HPV era só a nível de pesquisa, né? Nunca ia vir para a nossa realidade. E isso mudou, tá? O primeiro movimento para mudar, ou seja, substituir o paparicolau, o citopatológico, para a pesquisa direta do HPV no colo, começou nos países com alta taxa de vacinação. Ou seja, os países que estão vacinando muito as mulheres, eles estão com uma taxa de HPV muito baixa. Então, o que acontece? Se eu fizer um HPV na minha população com uma chance muito grande de ser negativo, eu só preciso ver ela em 5 anos. Então, até custo efetivo foi interessante. Ou seja, se a minha população é muito vacinada, eu diminuí a minha circulação de HPV, baixíssimos adolescentes estão se contaminando porque não tem mais HPV circulando, talvez eu não tenha que fazer citopatológico com uma frequência maior. Talvez eu possa só pedir HPV. É o exame mais caro, mas como a chance dele dar negativo é muito alta, eu só vou precisar fazer de 5 em 5 anos, tá? Então, a ideia inicial, assim, a nível populacional, eu acho bem que começou como uma forma de rastreamento em países que a taxa de HPV estava muito baixa, né? Mas é verdade que o exame de pesquisa de HPV se popularizou. Hoje em dia ele já é muito mais acessível, inclusive para nós, né? E a gente tem utilizado ele em algumas situações específicas, tá? Isso muda bastante, mas de maneira geral, a ideia por trás disso é quando o resultado vai me ajudar, não quando o resultado vai me atrapalhar, né? Perfeito, então, assim, perfeito. A gente ainda não mudou rastreamento aqui numa maneira geral. A gente continua fazendo citopatológico, certo? Agora, eu posso pedir HPV? Posso, quando vai me ajudar. Porque se ele vai me atrapalhar, não importa. Então, numa população altamente infectada, como a população brasileira, abaixo dos 30 anos, com taxa de vacinação que não é muito alta, o que acontece? Eu pedir HPV de rotina é ruim, porque vai dar positivo, eu vou ser obrigado a ver se ela tem lesão ou não tem, e eu não vou ter nada para fazer se ela não tiver lesão, certo? Eu não tenho que dar de remédio para o HPV. Então, eu só vou tratar quem tiver citopatológico alterado, biópsia alterado. Então, não me adiantou nada, né, Fernando? Só causou angústia e preocupação Claro. para ela, tá? Uhum. A partir dos 30 anos, especialmente, ele pode ser útil para nós em algumas situações, tá? As mais comuns são atipia de significado indeterminado, ascos de repetição, ou atipia de células glandulares, AGOS, né? Então, algumas atipias que não fecham diagnóstico, eu não estou vendo lesão na colposcopia,
tá difícil de eu diagnosticar se tem lesão ou não tem lesão. Então, se eu fizer um HPV de alto grau negativo, já me deixa mais tranquilo, certo? Essa é uma situação clássica. A outra situação que está crescendo bastante é a pós-tratamento, né? O pessoal da Sogesp, lá em São Paulo, eles fizeram um parecer agora bem recente, e uma das orientações que eles sugerem aonde é acessível seria, depois de uma conização, laser, termocoagulação, não importa o tratamento que fizer para NIC3, que a gente fizesse uma pesquisa de HPV em 6 meses. Porque se esse HPV tivesse negativo para alto grau, talvez o segmento seria muito mais relax do que a gente vê hoje em dia. Tá? E algum resultado já disso, Valentino? Considerando que a infecção por HPV, esses de alto risco, em média, são 8 meses e meio, né, de infecção. Não dá para esperar um pouquinho mais do que 6 meses para pedir de novo, assim, enfim, ou para pedir, né? Fernando, isso me parece um pouco uma tentativa da gente poder também tirar do sistema de referência e encaminhar de volta, talvez para a parte mais básica da saúde, porque os centros em São Paulo estão muito superlotados, né? Então, eles têm esse problema que aqui no Sul, felizmente, apesar da saúde não ser perfeita, é um pouco melhor nesse aspecto de lotação, né? Não de medicina, de lotação. Então, eu acho que também tem isso, tá? A gente ainda não tem grandes dados disso, eles estão embasados na literatura, tem vários países no mundo que já fizeram isso, mas a nossa rotina padrão, a rotina no manual do Ministério da Saúde, do INCA, ainda é que a gente siga as nossas pacientes pós-cone, com citopatológico, colposcopia, enfim, por 1, 2 anos, aí depende do que era a lesão dela, né? Mas é importante a gente entender que está crescendo a solicitação da pesquisa de HPV. Agora, pessoal, o bom médico não é o ginecologista que não entende de HPV te pedir HPV para ver o que ele vai fazer. A boa indicação do HPV é quando ela é feita por alguém que entende do HPV e que vai usar esse dado para ajudar. Porque se esse dado só for nos atrapalhar, é um caos. Lembrem que não tem remédio para HPV. Se vocês fizerem um exame e tem um HPV de alto grau e não tem lesão no colo do útero, nós vamos ficar nos olhando, porque a gente vai combinar um segmento que muito provavelmente seria igual independente do HPV, certo? Então, a gente não trata HPV, a gente trata lesão pré-maligna causada no colo do útero. E esse dado eu acho que é super importante, né? No SUS, existe alguma previsão dele vir ou não vir? Olha, até onde eu sei, não, né? Mas acho que isso o Fernando sabe melhor que eu. A nível de pesquisa, talvez sim, mas assim, alguma coisa que seja para começar esse rastreamento em 3, 4, 5 meses, assim, uma coisa imediata, eu acho que não tem, tá? Até onde eu sei. Pelo SUS não tem a previsão disso. A questão mais lógica é isso que tu comentou, né, Valentino? Assim, se na população a gente está achando que, de fato, a incidência de HPV é menor, então é só pensaria na população para rastreamento acima dos 30 anos, né? Talvez, mas mesmo isso não tá em discussão no sistema único de saúde, né? O que tem de pesquisa nova entrando são biosensores para identificação de HPV, isso até pela URGS está entrando algumas pesquisas sobre isso, com nanotecnologia para identificar, né, no momento, assim, como se fosse um sensor de glicose, assim, lá fazer um sensor para HPV. Isso o pessoal está pensando agora. Mas também é só em nível de pesquisa, também não tem isso, não está fundamentado ainda para difusão pelo sistema único de saúde. Falando bem nessa questão do HPV ainda, Valentino, só para a gente colocar assim, o HPV é um DNA vírus, né? Lembra das proteínas de fase precoce, que são aquelas que vão lá identificar o checkpoint da célula do ciclo celular para acabar com a P53, acabar com a PRB e acabar com o ciclo celular normal. E as proteínas do capsídeo viral, que são aquelas que o pessoal inventou a vacina sobre eles, né? Podia falar um pouquinho sobre essa questão da vacina mesmo, a vacina nesse caso, com capsídeo viral, né? Colocaram lá no protozoário, fizeram um capsídeo viral produzir bastante e jogaram o capsídeo viral dentro da circulação, né? Então, de falar da dinâmica da vacina, assim, da biologia da vacina, e depois, claro, da vacina vindo para o Sistema Único de Saúde aí desde 2013, né? Podia falar um pouquinho daí sobre isso?
Então, Fernando, só para um minuto para complementar o que a gente falou antes. Agora, pessoal, não é que tem câncer de colo de útero porque o SUS do Brasil não tem PCR para HPV. O SUS do Brasil é um modelo de saúde, né? A gente tem câncer de colo de útero porque a população não faz o rastreamento, a população de maneira global não faz o rastreamento como está preconizado pelo Ministério da Saúde. Então, assim, a gente às vezes tem que ver que não adianta dar PCR HPV para HPV para as mesmas pessoas que estão fazendo o rastreamento, às vezes até acima do que precisaria, porque a gente não vai diminuir a incidência de câncer de colo de útero, tá? Então, assim, tem método de rastreamento, não é para ninguém ficar esperando vir PCR ou ficar obrigando o seu médico a pedir, porque não é essa a questão, tá? Agora, com Perfeito. relação à vacina que tu nos falou, né, Fernando? Eu sou um defensor da vacina para HPV, porque assim, a gente que atende no consultório vê as pacientes penando depois, né, por preocupações, medos, enfim, de quem que eu peguei, vou poder engravidar, vou ter câncer, não vou ter câncer. Então, é um monte de coisa que a gente pode evitar, né? A vacina contra o HPV, a gente tem no Brasil dois tipos, né? Uma que previne contra os HPVs principais que causam as lesões de alto grau e o câncer, e a outra que é a que é disponível no Sistema Único de Saúde, também é disponível nas clínicas de vacinação particular, para quem não faz no posto por causa da idade, que previne contra a verruga, que são os condilomas, e contra essas lesões pré-malignas, a NIC3, as lesões de alto grau, tá? Então, tem dois tipos de vacina. Nos Estados Unidos existe ainda um outro tipo de vacina que aqui ainda não tem, tá? Mas as vacinas que a gente tem são vacinas muito eficazes e que dão uma proteção muito alta para a população, tá? A gente não tem uma proteção de 100%, como a gente não tem proteção para nenhuma vacina, certo? Mas a vacinação contra o HPV protege de uma maneira muito alta contra as lesões causadas por esses tipos virais que estão na vacina. Então, isso eu acho que é importante a população entender. Algumas pessoas acham, acabam não fazendo a vacina porque elas não sabem qual vacina fazer, né? Então, assim, pessoal, o que importa é a vacinação. Tem uma vacina para prevenir lesão de alto grau e tem uma outra que é para verruga e lesão de alto grau, certo? Que é essa que está disponível no SUS. Quem é que deve fazer a vacina, né? A partir dos 9 anos de idade, a nossa população já pode fazer. No SUS, essa idade começou numa faixa etária um pouquinho mais adiante, 12, 13, foi diminuindo e tal, e agora já está bem mais ampla, certo? Mas a partir dos 9 anos, os dados mostram que a população pode se vacinar contra o HPV. E ninguém se contamina com HPV tomando a vacina. Por quê? Porque o que é colocado é um vírus, são cápsulas do vírus, da partícula do vírus, que não tem potencial para desencadear uma infecção por HPV, tá? Então, acho que isso é muito importante. Também a vacina contra o HPV não é uma vacina relacionada à sexualidade. Então, os pais não têm que ficar preocupados achando que a filha que é vacinada a HPV vai achar que está protegido, vai iniciar a atividade sexual antes. Isso é comprovado no mundo inteiro que a idade de início de atividade sexual não tem nada a ver com a vacinação. E a vacinação contra o HPV não é para prevenir câncer. Essa é a ideia que tem que ficar. Então, não tem nada a ver com a atividade sexual, certo? E o que acontece? O que é colocado na vacinação são essas partículas virais que estão na cápsula. Então, quando eu me contamino com HPV, o corpo ele vai identificar essas partículas da cápsula do vírus. E foi feito um mecanismo para que elas chegassem até o nosso organismo através da vacina, sem que eu precisasse me contaminar com o vírus. Então, o que acontece? A vacina estimula uma resposta imune, o meu corpo entra em contato com essas partículas e no momento que eu fosse me contaminar com HPV 16, 18, por exemplo, eu já tenho o meu sistema todo imunológico pronto, né? Que é a base da vacinação. Então, eu não vou me contaminar e poder fazer uma infecção crônica por esses vírus quando eu entrar em contato. Por isso que, a partir da idade que já é autorizado, quanto mais precoce, melhor. Porque quando é que eu vou me expor ao HPV? Não sei, né? Quando a gente inicia as atividades sexuais, aí a taxa
aumenta muito e eu posso me expor em qualquer momento. Basta ter um parceiro, uma parceira, que eu já posso me expor. Não, claro. Saiu a pergunta que também são duas perguntas clássicas. Uma delas é aquela das 3 doses, que a vacina surgiu com 3 doses, agora são 2. E a outra é de efeitos colaterais que a vacina pode ter. Podia falar sobre essas duas coisas aí, Valentino? As 2 vacinas que estão disponíveis no Brasil foram feitas para serem usadas em 3 doses nos estudos iniciais. Eu tinha que completar os 3 doses em 6 meses. Uma fazia um pouquinho antes, a outra era em 2 meses, mas as 3 doses eram completas em 6 meses. Não tem dose perdida, então quer dizer, se vocês perderem o prazo, não tem problema, completem quando for, quer dizer, não é que tem que começar o esquema desde o início, são sempre 3 doses, mas idealmente eu iria completar elas em 3 meses, certo? Bom, aí estudos independentes, que não tem nada a ver com os laboratórios, provaram que nas meninas jovens, até completar 15 anos, então abaixo dos 15 anos, se ela fizesse só 2 doses com intervalo de 6 meses, a eficácia era igual. Então, por causa disso, não é para economizar dinheiro do SUS, como eu já ouvi, não é porque é mais barato assim, não tem nada a ver. Abaixo dos 15 anos, no posto de saúde, é feito 2 doses em 6 meses, porque a taxa de eficácia é igual a 3 doses em 6 meses no resto da população, certo? Existem alguns estudos indicando talvez uma dose única, mas isso ainda não é autorizado. Então, até o momento, antes dos 15 anos, 2 doses, com intervalo de 6 meses, não adianta fazer antes, e dos 15 anos em diante, 3 doses, né? E a segura vacina contra HPV é uma das vacinas mais seguras que nós temos. Existem mais estudos de segurança da vacina para o HPV do que para a imensa maioria das vacinas que são utilizadas para o recém-nascido, por exemplo. Né? Não estou dizendo que são ruins, mas assim, foi extensamente estudado a questão de segurança na vacina contra o HPV. No início ela veio com muitos boatos e, enfim, informações leigas e equivocadas, o que foi um problema porque ela acabou saindo das escolas e indo para posto de saúde. A gente sabe que indo para posto de saúde diminuiu a nossa cobertura vacinal, porque isso obriga que vá um pai ou uma mãe junto com uma pré-adolescente ou uma adolescente, então diminuiu a nossa cobertura, né? Mas é uma vacina extremamente segura. Até o momento, no mundo inteiro, todas as grandes agências, FDA, EMEA, todas elas avaliam e não associaram nenhum efeito adverso grave relacionado à vacina contra o HPV, né? Eu acho que também o lançamento da vacina do HPV, Fernando, foi numa época áurea desses grupos contra a vacinação no mundo inteiro. Então, eu acho que foi, sabe, um conjunto de coisas, né, que apareceram, o boom de mídia social, então cada um falava o que queria, né? Então, por exemplo, tive as meninas de Bertioga aqui no colégio, 20 meninas fizeram a vacina do HPV e não conseguiram mais andar. Nenhuma delas precisou de nenhum tratamento, nenhuma ficou com nenhum problema, né? Então, se viu ao longo do mundo que isso, na verdade, foi uma reação quase compulsiva, assim, uma paciente, vacinação um na frente do outro, criança 9 a 10 anos, uma chora, a outra grita, a outra começa a andar mal, a outra já não anda mais, né? Então, a verdade é que nenhum evento adverso sério está associado com a vacinação do HPV até o momento e ela segue sendo avaliada sempre. E o tempo, Valentino, assim, que as vacinas saíram lá em 2006, assim, olha, tá valendo, vamos fazer vacinação, né? Claro, veio para o SUS um pouco depois, mas quando elas lançaram eram 4 anos e meio, depois foi 6 anos, depois foi 8 anos. Em que pé que nós estamos agora do tempo que dura a vacinação, né? Cada vez mais a gente vai sabendo mais tempo, óbvio, né? Mas como é que está hoje isso, assim, né? Até o momento, Fernando, eles não estão preconizando dose de reforço, né? Quem completou a vacinação, a princípio, está protegido e ainda não se discute alguma dose de reforço, né? Talvez isso mude, mas até o momento a gente não tem nenhuma indicação de dose de reforço assim mundialmente aceita, né? Eu acho que uma dúvida também importante que está surgindo no mundo é quem era vacinado contra
o HPV, a vacina contra 2 ou 4 tipos, agora o que faz que tenha 9 tipos, né? Então também tem esse questionamento. Eu tenho que fazer o meu esquema vacinal de novo, ou basta que eu faça 1, 2 doses? Então são perguntas que eu acho que os próximos anos vão conseguir nos falar um pouquinho melhor. É importante a gente entender que é uma vacina que não é tão recente como a gente vai ver daqui um pouco com o coronavírus, mas é uma vacina que também a gente não tem 50 anos de uso, então tem muito ainda o que aprender, né? O que é importante é a gente não perder o tempo da vacinação, né? A gente não tem que ficar esperando, por exemplo, vir contra 9 tipos, porque nesse momento de espera, que pode levar 1, 2, 3, 4 anos, o meu filho pode se contaminar com HPV, por exemplo, ou a minha filha se contaminar com HPV. Então, eu acho que a partir da faixa etária indicada, a gente já tem que falar para o pessoal se vacinar, completar as 3 doses de vacinação para quem é maior de 15 anos. E se começou na idade certa, bastam 2 doses. E aí, a princípio, a pessoa está protegida até o momento, se diz para toda a vida, talvez isso mude com o tempo, né? É muito importante que a gente circule a população viral contra o HPV nas localizações. Se só 30% da população se vacina, não adianta nada, né? No Brasil, por exemplo, em 2019, menos de 15% dos meninos completaram o esquema vacinal no posto de saúde. Então, menos de 15% dos meninos fizeram as 2 doses. Ou seja, isso não diminui a circulação viral de jeito nenhum, né? Então, a gente aumentar a nossa cobertura viral é super importante. E aproveitando uma pergunta aí que apareceu na minha frente, isso. Menino tem que vacinar, pessoal. Vacinar menino contra HPV não é para prevenir o câncer da menina que ele nem conheceu ainda, da namoradinha que ele iria ter, né? É muito importante os pais entenderem que vacinar contra o HPV, o seu filho homem, é super importante também para evitar o câncer de colo de útero, mas também para evitar os problemas de HPV que dão no homem. As verrugas, que são muito desconfortáveis, e outros tipos de lesões. Para vocês terem uma ideia, a vacina que é contra 9 tipos de HPV foi aprovada nos Estados Unidos no início desse ano como prevenção de câncer de cabeça e pescoço, porque o câncer de cabeça e pescoço também pode ser associado com HPV. E os dados mostraram que a vacina parece ser eficaz também para proteger o câncer de cabeça e pescoço. E o câncer de cabeça e pescoço, a maioria é em homem. Então, só para vocês entenderem, vacinar o filho de vocês, ou um menino ser vacinado, não é para evitar o câncer na menininha que ele ainda vai namorar, que ele nem conheceu. É para evitar doenças nele. Mas é extremamente importante em termos populacionais para diminuir a circulação viral, certo? Para que a gente consiga ter impacto para que homens e meninas deixem de ser contaminados. Mas homem tem sim lesão por HPV, não só transmite, e a gente tem que cuidar do homem também. E aquela história, assim, de não fez a vacina e agora tem mais idade. Quando tinha 9 a 15 anos, a menina não fez a vacina, agora a menina está lá com seus 25 ou está lá com seus 30 anos de idade. Faz a vacina. A vacina ela tem comprovação de eficácia até os 45 anos de idade para a mulher, né? Então, assim, existem várias sociedades e guidelines, enfim, que indicam que a gente faça o catch-up, ou seja, o resgate das pacientes que não foram vacinadas, para que, na pior das hipóteses, até os 26 anos elas sejam vacinadas, né? Então, a gente sabe que ela é eficaz até os 45 anos, no mínimo, mas a gente quer que essa paciente se vacine, se não se vacinou naquela faixa até os 15 anos, que no máximo até uns 26 anos ela se vacine, por exemplo, tá? A mulher está sob risco de se contaminar com HPV ao longo de toda a vida. Se eu tive uma lesão por um tipo de HPV, eu não estou imune contra ele para o resto da minha vida. Então, quer dizer, peguei um HPV, tive lesão, curei a minha lesão, não quer dizer que eu não possa me recontaminar com esse mesmo tipo de HPV daqui a 2, 3, 4 anos. Então, a vacinação é importante, independente de quem já iniciou atividade sexual, independente de quem já teve lesão de alto grau.
Então, eu preciso ter certeza que eu não tenho HPV antes de vacina? Não. Tu não tem que ter certeza, inclusive tu pode ter HPV. Hoje em dia, uma das maiores indicações da vacina do HPV é depois que eu fizer um tratamento de lesão de alto grau. Então, eu trato uma lesão de alto grau numa mulher de 24, 25 anos, eu trato e assim que possível eu vejo com ela se ela pode fazer a vacina contra o HPV. Porque isso está provado que diminui a chance de voltar a lesão e, além disso, protege para que ela não se contamine de novo, tá? Então, Valentino, mas tu gosta de vacinar as pacientes, indicar vacinação com 30 anos? Não, eu detesto. A paciente que eu estou indicando vacinação aos 30 anos está errado, é porque ela deveria ter vacinado antes, né? Porque agora a gente já vai pegar uma população que não é a nossa faixa etária, né, Fernando? Que não tinha vacina, né? Então, agora já tem vacina há bastante tempo. Então, tu gosta de indicar para uma mulher de 25 anos? Não, ela deveria ter vacinado 10 anos atrás, com 15, com 14. Mas se ela não vacinou, eu vou indicar para ela, mostrar os benefícios, tudo isso, certo? Então, assim, é super importante que a gente precisa estimular esse cuidado. Então, o combate contra o câncer de colo de útero é vacinação e rastreamento do câncer de colo de útero através dos exames que existem, que estão disponíveis, tá? Não é uma coisa ou outra. Eu tenho que indicar a vacinação e eu tenho que fazer o meu rastreamento do câncer de colo de útero também. Importante, mesmo quem foi vacinado até o momento está indicado para continuar o seu rastreamento do colo do útero e os seus exames ginecológicos de rotina, né? Não, perfeito. Acho que essa é uma informação bem importante, né? Não vai mudar o rastreamento por ter feito a vacina, né? Então, fez a vacina, que bom, né? Mas continua no rastreamento. Tem alguns estudos que já colocaram algum impacto populacional sobre a vacinação, coisas de diminuição de lesões precursoras ou câncer. Podia comentar alguma coisa sobre isso, Valentino? Eu não sei se é isso que tu te refere, Fernando, mas assim, tem dados, tem um trabalho australiano, por exemplo, que praticamente zerou condiloma, né? Então, Austrália, Nova Zelândia, Canadá são modelos de vacinação. Eles vacinaram muito a sua população, amplamente, homens e mulheres. E a Austrália, por exemplo, em 2018, praticamente eliminou condiloma, praticamente não teve condilomas na população jovem, que era a população que tinha sido vacinada, né? Então, assim, a gente tem alguns países com cobertura vacinal praticamente 100% ou acima de 95%, enquanto a gente ainda está em torno de 40% para as mulheres de esquema completo e menos de 15% para homens de esquema completo. Então, uma vacina gratuita, disponível no Sistema Único de Saúde, pouco realizada. A vacina funciona muito. A vacina previne contra os condilomas, previne contra a lesão precursora e a gente consegue ter um impacto em mais de 70% de prevenção do câncer de colo de útero. Então, a vacina, ela previne um número muito grande das lesões de alto grau e 70% do câncer de colo de útero, no mínimo, né? Por quê? Porque tem lesões que são causadas por tipos virais que a vacina não contempla. Então, por isso que eu tenho que seguir o meu rastreamento. Mas os mais perigosos estão na vacina. Então, é uma forma muito importante de eu diminuir isso, né? Não, perfeito. Acho que o papo foi muito bom. Acho que era bem isso que a gente queria abordar, né? Essa necessidade do conhecimento sobre as lesões precursoras do câncer de colo, né? Toda essa dinâmica aí das lesões que levam um bom tempo para se desenvolver, do rastreamento, que é fortemente a citologia, né, que vai fazer isso, e da questão do HPV, dessa relação que o HPV é o agente fundamental para as lesões precursoras, e existe hoje já a vacina já disponível no Sistema Único de Saúde, e é uma boa vacina. Acho que a gente tem que preconizar cada vez mais, fazer mais a vacina, né, para que a gente consiga também, assim como lá fora, né, resultados tão promissores quanto, né. Acho que foi muito boa a conversa aqui. E acho especificamente na NASCE, né, Fernando? A NASCE é extremamente forte em obstetrícia, né? Foi o foco inicial da NASCE, muito obstetrícia, né? A gente tem muitas gestantes que fizeram pré-natal lá. Eu acho muito importante o dado que a mulher... Eu sei que os primeiros meses de vida com o recém-nascido, a casa vira de cabeça para baixo,
primeiro ano é difícil, é uma mudança muito importante de tudo, né? Agora, é importante que a mulher fique atenta que ela tem que seguir o rastreamento dela quando o filhinho ou a filhinha tiver 1 ano e pouco, 2 anos, 3 anos. Por quê? A gravidez é um momento que a gente tem uma queda da nossa imunidade, muitas vezes, né? É muito comum, a gente que trata isso, o Fernando deve ver direto também, pacientes que desencadeiam lesão pós-gestação, né? Então, muitas já tinham se contaminado com HPV antes, não causa problema no feto, não é essa a questão, mas ela vai aparecer com uma NIC3 1 ano e meio, por exemplo, depois. E, às vezes, Claro. o tempo passa muito rápido depois com filho pequeno. E é muito comum que as mulheres cheguem e digam para mim, não, é que eu ganhei um nenê e tal, não sei o que, aí me perdi um pouco, tô sem revisão, Valentino. Tá, quantos anos estão teus filhos? 3 anos, né? Então, assim, é muito comum que esse tempo passe voando. Então, para as nossas pacientes gestantes, assim, tem 1000 coisas passando pela cabeça depois do nascimento de um filho, a gente sabe disso, mas é muito importante que a gente retome os acompanhamentos ginecológicos na época que está indicado, porque é um momento bem interessante, assim, um momento bem comum de causar lesão. Não, super importante a lembrança, né, Valentino? Acho que tanto essa questão pós-natal aí, né, assim, e a outra, porque se a gente conseguir evitar mesmo as lesões e até, evitar até a infecção por HPV, mas evitar as lesões, as consequências de um tratamento do câncer de colo para gestante também, uma futura gestante também não vão estar aí. Eu acho que nosso tempo está quase encerrando aí, então, Valentino, eu quero deixar aqui meu agradecimento, né, pessoal, e agradecimento em nome do NASCE também. É muito bom sempre falar contigo aí. Então, um bom tempo na luta aí contra o câncer ginecológico, né? Então, potencialmente a gente vai conversar de novo em alguma dessas lives sobre algum câncer aí da mulher, porque a gente está com esse espaço bem aberto aqui no NASCE nesse momento também. Foi muito bom conversar contigo aí. Muito obrigado. Imagina, eu que agradeço, Fernando, além do carinho pessoal por ti e pelo todo o pessoal da NASCE, é um prazer. Estou vendo a Gioconda, estou vendo um monte de gente querida aí da NASCE, então é um prazer estar aí com vocês. Então tá, muito obrigado aí. Obrigado, imagina. Mundo, né? Isso aí. Boa noite, tchau, tchau. Boa noite a vocês aí. Obrigado por assistir a live conosco aqui. Um abração.